Olá, meus amados irmãos, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira é dia do nosso culto de oração no templo da Primeira Igreja Batista em Buqui. E para aqueles irmãos que ainda não estão vindo, por conta da pandemia de coronavírus, estão, portanto, fazendo o seu culto em casa, eu quero oferecer essa parte, a parte da reflexão, uma leitura devocional, a oração, e o hino ou um cântico que você quiser usar aí no seu culto, você mesmo pode escolher. E eu ofereço para os irmãos, se quiserem usar, essa parte da devocional. E nessa devocional de hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o que fazer, como agir quando as circunstâncias são difíceis. E para refletirmos eu quero usar uma das circunstâncias mais difíceis na vida terrena de Jesus, a noite mais difícil da vida terrena de Jesus. A narrativa encontra-se em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, que é o texto que normalmente nós usamos na celebração da ceia do Senhor, Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o que nós podemos aprender com Jesus sobre o que fazer quando as circunstâncias são difíceis, quando os momentos difíceis se apresentam diante de nós? E a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aí com Jesus é a conservar o foco que Deus quer que nós tenhamos como crentes. Então, olha aí para a atitude de Jesus. Essa foi a atitude de Jesus. Aquele momento não era fácil para Jesus. Aquela noite não foi uma noite fácil, foi a noite mais difícil na existência terrena de Jesus. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Jesus sabia que Judas o haveria de trair. Jesus, naquela noite, já sabia da intensidade do sofrimento pelo qual ele passaria daí a mais um pouco. E esse sofrimento já estava bem presente na sua mente. Mateus 26, 37 e 38 mostra a sua angústia, Ele chega a suar grandes gotas de sangue, mas ele não perdeu de vista a missão que ele veio para cumprir. Ele não perdeu o foco que Deus, o Pai, queria que ele tivesse em sua existência terrena. Então, o que foi que ele fez? O texto diz aí que ele instituiu a ceia do Senhor, o cerimonial representativo do que ele viveria daí a mais um pouco em nosso favor. Então ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então Jesus continuou a sua missão, ele não perdeu o foco. E é isso, meus irmãos, que Deus quer que nós façamos. E é isso que nós precisamos fazer quando nós enfrentamos momentos difíceis. Não perdemos o foco. E aí então eu pergunto, qual é o foco? Qual é a coisa central na nossa vida como crentes em Jesus? E a resposta é simples. Nós devemos estar focados no próprio Jesus e na vontade de Jesus para a nossa vida. Em meio aos momentos difíceis da vida, então, nós não podemos nos esquecer de que nós somos servos do Senhor Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, através do autor aos Hebreus, ele nos diz que nós devemos deixar
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e seguir a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o foco de nossa visão, em qualquer situação, deve ser Jesus. Em momentos difíceis, meus amados, não é raro se nos apresentarem caminhos que aparentemente serão a solução para as nossas dificuldades. Mas esses mesmos caminhos, muitas vezes, exigem de nós deixar de olhar firmemente para Jesus e exigem nos desviarmos do caminho da fidelidade a Jesus. Não devemos perder o foco. Devemos renunciar a essas, entre aspas, soluções, porque nós precisamos manter o foco, manter a nossa visão firme em Jesus e na vontade de Jesus para nós. Então a primeira coisa que precisamos fazer é essa, manter o foco que Deus quer que nós tenhamos como servos dele. A segunda lição, meus irmãos, é deixar Deus tratar dos nossos sentimentos. É muito comum em momentos difíceis nós ficarmos fragilizados em nossos sentimentos. É comum, por exemplo, surgir o sentimento de autopiedade. É comum o aparecimento da ansiedade. É comum ficarmos mal-humorados. É comum ficarmos tristes. E dependendo de qual é o momento difícil, é comum até mesmo o aparecimento da ira e de até um desejo de vingança, né? Dependendo de qual é a dificuldade, principalmente se essa dificuldade ela é nos imposta por alguém, por alguma outra pessoa, pela atitude de alguma outra pessoa. Então é muito comum. Mas nesse momento, o que nós precisamos fazer? Precisamos entregar os nossos sentimentos a Deus e fazer isso com sinceridade e disposição para deixar que Deus trate desses nossos sentimentos, bem como de disposição para aceitar o tratamento que Ele prescrever. E aí, pensando nisso, o que é que a Bíblia, a palavra de Deus, e nesse contexto poderíamos dizer o bloco de receitas de Deus, diz para nós? Qual é a receita de Deus para nós? Para quem vive uma dificuldade que lhe deixa ansioso, lá em Mateus 6, verso 25 a 33, Jesus prescreve, a olhar para as aves do céu, olhar para os lírios do campo. As aves do céu não semeiam nem cegam, mas Deus lhes dá o mantimento. Os lírios do campo não tecem, mas nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. 1 Pedro 5,7 diz que nós devemos lançar sobre os ombros de Deus toda a nossa ansiedade. Voltando para Mateus 6, verso 33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, estas outras coisas, aquelas que estão narradas ali no capítulo, nos serão acrescentadas. Então essa é a receita de Deus para quem está vivendo uma dificuldade que deixa ansioso. Deixa Deus tratar desse sentimento. E o tratamento de Deus está aí, Olha, é assim que tem que fazer. Lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. Lá em Filipenses 4 diz para fazermos conhecidas diante de Deus através da oração, da petição, da súplica, Tudo aquilo que está no nosso coração, todas as nossas petições. E a paz de Deus guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades que os deixam desanimados, veja o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, para aqueles que estão enfrentando dificuldades que os deixam desanimados. Paulo vai dizer assim, olha, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós
nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, quando começar a surgir o desânimo no nosso coração por causa de alguma dificuldade, nos lembremos disso, né? A nossa tribulação, ela é leve e ela é momentânea quando comparada com a grande glória que em nós há de ser revelada, né? E essa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno de glória muito excelente. Não vamos ficar olhando para as coisas que estão diante dos nossos olhos, né? Mas vamos, pela fé, olhar para aquelas coisas que nós não vemos, olhar para a vitória que Deus vai nos dar. Para aqueles que estão vivendo um momento difícil que envolve o relacionamento com alguém, aqueles cujo momento difícil envolve o relacionamento com alguém e estão até irados com esse alguém, dentre outros textos, meus irmãos, nós podemos citar Mateus capítulo 5, por exemplo, lá no finalzinho, né, onde Jesus vai dizer que nós temos que amar até os nossos inimigos, temos que orar por aqueles que nos perseguem, temos que bendizer aqueles que nos maldizem, né? Também você pode ler Provérbios 15, verso 1, Romanos 12, verso 17, 18, versos 21, verso 20 e por aí vai, né? Então há receita na palavra de Deus para todas as situações. Então precisamos acessar esse receituário divino, né? Então buscar em Deus o tratamento para os nossos sentimentos, ver qual é a receita que Deus tem para nós e obviamente tomar o medicamento, fazer o que Ele recomenda, né? Agora há pouco estava assistindo o jornal e a jornalista, ela reproduziu uma fala de Joe Biden, né? o presidente eleito lá nos Estados Unidos agora. Ele diz que a vacina que está sendo desenvolvida para o coronavírus, da Pfizer, ela não tem nenhum valor, né, nenhuma eficácia enquanto ela não for tomada, enquanto ela for apenas uma vacina que estiver sendo produzida, que estiver guardada em algum local, ela não tem nenhum valor, ela não tem nenhum efeito, né? Acredito que ele estava falando isso por conta da recusa de muitos americanos em tomar a vacina. E é verdade, né? O remédio não tem nenhum efeito se nós não o tomamos. Então nós precisamos buscar em Deus o tratamento, o remédio para os nossos sentimentos e precisamos fazer aquilo que Ele recomenda, isto é, tomar, entre aspas, o remédio. O mal de muitos de nós, meus irmãos, o fracasso que muitas vezes enfrentamos em nossa vida cristã, não é a consequência de outra coisa senão da falta de diligência em fazer o que Deus nos prescreve em Sua palavra, o que Deus nos orienta, diz para nós em Sua palavra. Agora vamos ver o exemplo de Jesus, né? No texto, o que Ele fez naquela noite mais crítica da sua vida. Em relação ao que Ele haveria de passar, nós não o vemos dando um jeitinho, entre aspas, né? Conforme os brasileiros gostam de dar aí o seu jeitinho brasileiro. Não vemos Jesus dando um jeitinho contrário à vontade do Pai só para se livrar, ou pelo menos amenizar o sofrimento. Não. Em relação a Judas, nós não vemos Jesus praguejando contra ele, xingando, colocando o dedo na sua cara, respondendo à altura, expulsando da sua presença enquanto eles ceavam. Não vemos. Às vezes nós fazemos isso, né? Confesso aos irmãos que algumas vezes, não foram muitas vezes, pouquíssimas vezes, né? Eu caí nessa tentação, mas quando a gente cai, a gente precisa voltar atrás, se arrepender, né? Mas Jesus dá o exemplo aí para nós, né? Em relação a Judas representa aqueles que fazem o mal para nós. Nós não vemos Jesus fazendo mal, praguejando, xingando, colocando o dedo na cara de Judas, respondendo à altura, como se diz, nada disso, né? E em relação àqueles que o prenderam,
aqueles que debocharam dele, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, aqueles que o crucificaram e aqueles que aplaudiram a crucificação, como foi que Jesus agiu? Os irmãos sabem, né? Orientado pelo Pai, Jesus orou por eles, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí, meus irmãos, nós podemos nos perguntar, será que Jesus não tinha sentimentos? Claro que tinha, mas os sentimentos de Jesus estavam entregues nas mãos do Pai, sendo tratados pelo Pai. Então, relembremos, primeira atitude, conservar o foco que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida como crentes. Segunda atitude, deixar Deus tratar dos nossos sentimentos. Agora vamos pensar numa terceira atitude, e é a seguinte: buscarmos nos rodear da presença de pessoas que nos amam e que podem nos ajudar a ir em frente. Quem são esses? São os nossos amigos e irmãos em Cristo. Não foi isso que Jesus fez? Naquela noite de angústia, ele conservou-se na presença dos seus discípulos, que eram seus amigos e irmãos. E veja o que ele lhes disse quando se sentaram para comer juntos, comemorando a Páscoa. Lá em Lucas 22, verso 15, Jesus disse assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele não deixou de dizer também que entre eles, assentado à mesa, estava um traidor. Entretanto, os demais eram fiéis, amigos e irmãos de verdade. Agora, quantos crentes hoje em dia, meus irmãos, que quando vivem momentos difíceis, afastam-se da igreja. E pior, alguns há que, além de se afastarem da igreja, se fazem de rodear de amigos que têm pensamentos nada bíblicos, contrários àquilo que Deus diz na sua palavra, contrários ao Evangelho. E em algumas situações, o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é buscar imediatamente a presença dos nossos irmãos em Cristo, para que nós sejamos aconselhados por eles a fazer aquilo que é correto. Eu conheci há muitos anos atrás um jovem muito talentoso, mas que quando passou por uma dificuldade que foi-lhe imposta por alguém e que muito o humilhou, muito o maltratou, ele se rodeou de pessoas que tinham pensamentos contrários ao Evangelho. E os conselhos dessas pessoas foram para o mal, e ele acabou fazendo o mal, e ele chegou a ficar preso por conta do mal que ele fez. Então, temos que buscar nos rodear da presença de pessoas que nos amam e que podem nos dar bons conselhos, nos ajudar a ir em frente. E esses são os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Então, relembrando, primeira atitude, conservar o foco que Deus quer que tenhamos em nossa vida como crentes. Segunda atitude, deixar Deus tratar dos nossos sentimentos. E terceira atitude, buscarmos nos rodear da presença de pessoas que nos amam e que podem nos ajudar a ir em frente. Esses são os nossos amigos e irmãos em Cristo. E em quarto lugar, quarta atitude, nós devemos procurar enxergar a situação com os olhos de Deus. Não ficarmos olhando para a situação apenas com os nossos olhos, mas procurarmos enxergar com os olhos de Deus e encontrar então motivos para agradecer, ao invés de lamentar ou só lamentar. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele sabia da intensidade do sofrimento pelo qual ele passaria, mas ele também os enxergava com os olhos do Pai. Ele sabia o que viria depois, ele sabia que o sofrimento tinha um tempo determinado para acabar, ele sabia que a vitória completa dependia daquele sofrimento, e ele sabia das incontáveis e eternas bênçãos que adviriam daquele sofrimento. Por isso, antes de partir o pão, que no cerimonial que ele instituiria representaria o seu corpo dado por nós lá na cruz, o que foi que ele fez, meus irmãos? O que foi que ele fez? O que Jesus fez? Jesus deu graças. Jesus deu graças.
Meus amados irmãos, nós sabemos que, mesmo sendo fiéis, nós não estamos imunes, enquanto vivendo aqui nesse mundo, aos momentos difíceis da vida. Aos seus discípulos, Jesus não escondeu isso. Antes, ele os alertou, né? No mundo tereis aflições. Disse de George Miller que, certa vez, comentando Romanos 8:28, ele disse: em 1000 aflições, não são 500 delas. Romanos 8:28, deixa eu dizer antes, né? Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive todas as aflições, né? Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí George Miller, olhando para esse texto, sabendo que nós não estamos imunes às aflições, e tendo ele mesmo passado já por muitas aflições, ele disse assim: olha, em 1000 aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do crente, mas 999 mais uma, quer dizer, todas as 1000. Então nós precisamos buscar olhar para as aflições com os olhos de Deus. E pelos olhos de Deus, nós vamos enxergar que as aflições, né, cooperam para o nosso bem, conforme já vimos, né? Que as aflições provam o valor da nossa fé, como vai dizer Pedro, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Que as aflições, às vezes, elas são necessárias, as provações, né, as dificuldades são necessárias. Então precisamos enxergar, não apenas com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Então, recordando, vamos recordar, conservar o foco que Deus quer que tenhamos em nossa vida como crentes, a primeira atitude. Segunda, deixar Deus tratar dos nossos sentimentos. Terceira, buscarmos nos rodear da presença de pessoas que nos amam, que podem nos dar bons conselhos, podem nos ajudar a ir em frente. Esses são os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus. E quarta atitude, procurar enxergar a situação com os olhos de Deus, não somente com os nossos, mas com os olhos de Deus, e encontrar então motivos para agradecer, ao invés de ficar apenas lamentando. E aí, uma quinta coisa que nós devemos fazer, que também é a última aqui em nossa reflexão, é olhar além, olhar para o futuro, mas olhar embasado e firmado nas promessas de Deus, em sua palavra. Na noite que Jesus foi traído, quando ele estava comendo a Páscoa com seus discípulos e instituindo o cerimonial da ceia do Senhor, acerca do vinho que compartilhavam, ele disse: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Está lá em Marcos 14:25. Então Jesus estava caminhando em direção à morte de cruz, mas tranquilamente, com uma certeza inabalável, apontava o futuro para os seus discípulos. Estaremos reunidos no reino de Deus. Em João 14, depois de falar aos discípulos sobre o seu futuro imediato, o que aconteceria com ele daí a mais um pouquinho, né, aqui, vivendo entre nós, Jesus, meus irmãos, ele conforta os seus discípulos, dizendo assim: olha, mas não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E isso, meus irmãos, é encarar a vida e as dificuldades que ela nos impõe, olhando não para as dificuldades em si, mas para aquele que já nos fez e ainda nos fará vitoriosos sobre todas elas, sobre todas as dificuldades. Na primeira estrofe do hino 500 do nosso cantor cristão, o autor assim se expressa: quando o meu tempo de lutas passar, quando meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus hei de estar, glória perene será para mim. Então precisamos fazer isso, olhar lá para frente, para o futuro que Deus tem reservado
para nós na glória, né? Isso embasados e firmados nas promessas de Deus. Então, encerrando, vamos relembrar 5 atitudes quando as coisas são difíceis, né? Nos momentos de aflição. Primeira delas, conservar o foco, não perder o foco que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida como crentes. Segunda atitude, deixar Deus tratar dos nossos sentimentos, da nossa ansiedade, da nossa indignação, da nossa ira, qualquer sentimento que vier, deixa Deus tratar. Deus tem receita na palavra dele para nós, para todo e qualquer sentimento. Deixar Deus tratar e tomar o remédio, né? Terceira atitude, buscarmos nos rodear da presença de pessoas que nos amam e que podem nos ajudar a ir em frente, podem orar por nós, podem nos ajudar a não fazer uma bobagem, né? A não tomar uma atitude por nossa própria conta contra alguém que está nos colocando em uma situação difícil. Então é nos rodear desses nossos amigos e irmãos em Cristo. Quarta atitude, procurar enxergar a situação com os olhos de Deus e encontrar então motivos para agradecer ao invés de ficar só lamentando, né? E quinta atitude, olhar além, olhar para o futuro, embasados e firmados nas promessas de Deus, olhar para, como diria Richard Baxter, né? Para aquele momento e lugar onde acontecerá o descanso eterno de todos os santos, de todos os servos de Deus. Então, momentos difíceis, meus irmãos, todos nós os temos, em menor grau, em maior grau, diferentes uns dos outros, momentos que passam rápido, momentos que demoram a passar. O que vai fazer a diferença é o que fazemos, é a nossa atitude em relação e em meio a esses momentos. Que nós façamos aquilo que fez Jesus. E se nós fizermos o que fez Jesus, então nós seremos bem-aventurados. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, ao meu coração, começar pelo meu coração.